Muito bem, caros espectadores. Agora vamos passar para a análise do Sul Global. Bem, a questão central sobre o Sul Global é que a Rússia tem oferecido um apoio extremamente significativo a essas nações, especialmente aos países do continente africano, em diversas frentes. Isso é um ponto fundamental para entendermos o cenário atual. Após o início da guerra, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, apoio. A popularidade de Putin no sul global aumentou drasticamente, como mostra este mapa. Agora, a questão é: espere um minuto. A Rússia invadiu a Ucrânia. Então, por que pessoas ao redor do mundo apoiariam a Rússia? E a resposta é: por causa da narrativa. Do ponto de vista ocidental, a Ucrânia é um país inocente. E a Rússia é agressora. Então, claramente, a Rússia não está errada. Mas, se você não faz parte do Ocidente, se você faz parte do Sul, o que você percebe é que o Ocidente é esse valentão imperialista. E a Rússia está se defendendo. A OTAN estava se expandindo demais, a Ucrânia estava sendo cooptada pelo Ocidente, e por isso a Rússia estava tentando se defender. E graças a Deus que Putin, a Rússia, e agora a Rússia pode enfrentar os americanos. Porque nós do Sul fomos intimidados pelos americanos esse tempo todo. Por isso, o apoio aos russos é especialmente alto na África, que tem sido alvo do imperialismo ocidental nos últimos 20 anos. Então, esse é o nível de cooperação entre a Rússia e os países africanos. Como você pode ver, há muito comércio acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, também existe cooperação militar, a construção de usinas nucleares. Também a exploração de petróleo e produção de níquel. Além disso, há muitos mercenários russos na África, certo? E eles geralmente lutam contra grupos apoiados pelo ZEWA para controlar o continente. A China também está muito ativa na África. Mas a questão da China é que ela está muito mais focada no desenvolvimento econômico do que em intervenção militar. Os russos usam uma estratégia de espectro total na África. Então, eles estão tentando conquistar corações e mentes. Sabemos disso porque os russos investem muito esforço em propaganda, certo? Então, a bandeira russa indica onde eles têm esforços de propaganda. Como você pode ver, a China não está tão fortemente envolvida em propaganda na África. Então, o que o Putin também está tentando fazer é criar uma narrativa de que a Rússia está libertando o mundo do imperialismo ocidental. E isso tem uma força particular em lugares como a África, que tem sido vítima do imperialismo ocidental por muito tempo. Muito bem, Índia. Ok? Assim, a Índia manteve-se neutra durante muito tempo. O que tem acontecido é que a Índia e a Rússia se tornaram muito próximas. O que motivou a estreita relação entre eles foi o fato de, após a guerra na Ucrânia, o petróleo russo ter sido alvo de sanções. Assim, a forma que a Rússia encontrou para contornar as sanções foi vender seu petróleo para a Índia, que por sua vez o venderia para o resto do mundo. Ok? Portanto, o que veremos é o desenvolvimento de uma relação muito forte entre a Rússia e a Índia nos próximos anos. O que a Rússia quer da Índia são trabalhadores. Por quê? Por causa dessa guerra, a Rússia agora enfrenta escassez de mão de obra, portanto precisa de pessoas para operar suas fábricas. No fim, isso vai acabar vencendo esta guerra na Ucrânia. Ela vai precisar de pessoas para ir construir e reconstruir a Ucrânia, certo? Então, podemos esperar que Rússia e Índia fiquem muito próximas nesses próximos 10 a 20 anos. Principalmente porque a Rússia quer investir no relacionamento entre Rússia e Índia. O Irã é a peça-chave para a Rússia criar uma nova ordem mundial. Por quê? Porque, antes de tudo, como você pode ver, o Irã está no centro do comércio global. Portanto, se a Rússia quer ter acesso à África, quer ter acesso à Índia, quer ter acesso à Ásia Central. O Irã é muito importante estrategicamente. Além disso, é muito fácil para a Rússia comercializar com o Irã devido ao Mar Cáspio.
Basicamente, a Rússia entende que o Irã é a chave para o comércio global da Rússia com o mundo. E é por isso que os americanos estão, na verdade, atacando o Irã. Porque, ao atacar o Irã, os americanos podem bloquear, afastar a Rússia do comércio global, ou pelo menos desestabilizá-lo, ok? Por isso, uma das principais frentes de batalha, esta é, na verdade, provavelmente uma das duas principais frentes de batalha da Terceira Guerra Mundial. A primeira é, obviamente, a Ucrânia, que será palco de conflitos entre a Europa e a Rússia. A segunda grande frente de batalha será no Irã. Lutou entre Irã e Estados Unidos. Aliás, é por isso que Israel é tão importante. Ok? Israel. Por que Israel é tão importante? Porque Israel é a fortaleza, ok? A fortaleza americana nessa região. É bem possível que, se Putin jogar suas cartas direito, todas essas regiões caiam na esfera de influência russa. Então, a garantia dos Estados Unidos contra a influência russa é Israel. E é por isso que os americanos apoiam tanto Israel. Porque Israel é fundamental para manter a Rússia sob controle. Faz sentido, pessoal? A última coisa sobre a qual vou falar é o Japão. Então, a grande estratégia dos americanos é usar o Japão para equilibrar a China. Os japoneses não gostam dessa ideia, certo? Porque, por muito tempo, os japoneses foram vassalos dos americanos. E os japoneses fizeram muitos sacrifícios para serem um estado vassalo dos Estados Unidos, certo? Mas agora se criou uma situação em que o Japão não tem escolha a não ser remilitarizar e repensar suas prioridades nacionais. A guerra no Irã está forçando o Japão a repensar um mapa global. Certo, então é isso. O Japão depende fortemente da importação de energia e, durante a maior parte de sua história recente, obtinha sua energia do Oriente Médio. Certo, mas obviamente a maior parte dessa energia agora acabou. Então agora você tem duas opções. Você pode depender da Rússia ou dos Estados Unidos. Agora, você pensaria, bom, o Japão simplesmente pegaria seu petróleo emprestado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos certamente pensam assim. Mas a última vez que isso aconteceu foi antes da Segunda Guerra Mundial. Ok? Antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão obtinha 90% do seu petróleo dos Estados Unidos. Mas o Japão estava se tornando muito poderoso, e por isso os Estados Unidos começaram a impor um embargo ao Japão. E então o Japão não teve outra escolha senão invadir o Sudeste Asiático em busca de petróleo e atacar os Estados Unidos. Faz sentido? Então o Japão não quer se colocar em uma situação em que fique completamente dependente dos americanos para obter petróleo. Porque da última vez que isso aconteceu, não deu muito certo para o Japão. Então o Japão não tem outra escolha a não ser, sim, comprar GNL americano, mas também tentar amenizar as coisas com a Rússia, começando a comprar mais petróleo da Rússia. O outro problema para os japoneses é que, por muito tempo, eles vêm comprando títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Títulos do Tesouro, ok, então você pode ver como a China, sim, a China é viciada no dólar americano, mas eles reconhecem que os americanos não são tão confiáveis assim. Eles estão colocando dinheiro demais, estão endividados demais. Então os chineses têm vendido dólares americanos, títulos do Tesouro americano, mas os japoneses têm aumentado a compra de títulos do Tesouro americano, títulos do Tesouro. Por que isso? Porque os títulos do Tesouro não valem tanto quanto antes, mas os japoneses continuam comprando títulos do ZEWA, tesouros. E a resposta é porque é quase como um subsídio ou um suborno para os americanos, entendeu? Certo? Porque os americanos têm muitos soldados no Japão. Portanto, o Japão é uma colônia. Então, o que você faz é subornar os americanos para que eles te protejam, mas também para que te deixem em paz. Certo, e a forma como eles fazem isso é algo chamado de Yen Carry Trade. Beleza, e isso é a coisa mais boba que existe. Mas deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar o que é isso. Então, o que é o Yen Carry Trade?
Os bancos japoneses emprestam dinheiro para as empresas japonesas a 0%. Ou seja, dinheiro praticamente de graça. Então, se você é uma grande corporação japonesa e precisa de dinheiro, basta ir a um banco japonês e eles lhe emprestarão o dinheiro com juros de 0%. Isso significa que você pode pegar esse dinheiro e comprar dólares americanos, tesouras. Ok? Nós, tesouros. A 5%. Faz sentido? Tudo bem? E foi isso que levou ao aumento das compras japonesas de produtos americanos, tesouros. Porque é dinheiro de graça. É literalmente dinheiro de graça. Mas o problema é que, como você pode imaginar, isso está causando enormes problemas para a economia japonesa. E à medida que a situação geopolítica piora cada vez mais, o Japão não tem outra escolha a não ser repatriar seu dinheiro dos Estados Unidos, basicamente vendendo títulos do Tesouro americano. Títulos do Tesouro. Então, o que os Estados Unidos precisam fazer é basicamente forçar esses países, como Japão e China, a continuarem comprando títulos do Tesouro americano, tesouros, e é por isso que temos essa guerra no Irã. Ok? Para realmente controlar o fornecimento de energia mundial. E o tempo está se esgotando para os Estados Unidos. Ok? O motivo é que, à medida que mais e mais pessoas vendem produtos dos Estados Unidos, dólares, já que cada vez mais pessoas se recusam a comprar títulos do Tesouro americano, certos problemas surgem. Primeiro, os juros da dívida. Neste momento, a dívida está em 39 trilhões de dólares. Vamos supor que a taxa de juros seja de 5%. Isso significa que os americanos têm que pagar 2 trilhões de dólares só em pagamento de juros. Faz sentido? Esse é um grande problema. O segundo problema é que, à medida que as pessoas se recusam a comprar títulos do Tesouro dos Estados Unidos, você precisa oferecer uma taxa de juros mais alta para elas, certo? Então, agora 5% e já subiu para 6%. Isso representa um verdadeiro desastre para os Estados Unidos, não é verdade? Então, basicamente, os Estados Unidos precisam agir agora. Certo? Eles precisam baixar a taxa dos títulos do Tesouro. A maneira de baixar a taxa dos títulos do Tesouro é forçando as pessoas a comprarem títulos dos estados, títulos do Tesouro de você. Então, essa é uma guerra que está acontecendo entre a Rússia e os Estados Unidos, entre Putin e Trump, onde o Putin está tentando fazer com que as pessoas não comprem títulos do Tesouro dos Estados Unidos, e Trump está tentando forçar as pessoas a comprarem títulos do Tesouro dos Estados Unidos, tesouros. E esta é uma guerra que está sendo travada neste momento. Tem alguma dúvida sobre o que está acontecendo? Ok. Como os Estados Unidos se tornarão, ou como os Estados Unidos acabarão se, assim como o resto do mundo, e os Estados Unidos forem tão viciados em produtos americanos, dólares? Espere. Você pode repetir a pergunta? Como vai acabar a América? Ou, por exemplo, como será a América se o mundo e a América ainda estiverem viciados no EUA, dólares? Porque é um vício, entendeu? É dinheiro fácil e gratuito. Sim, mas como será a América se essa tendência continuar? E se essa tendência continuar? Com esse vício? Sim. Certo, tudo bem. Então, neste momento, se essas tendências continuarem, bem, certos problemas irão surgir, ok? A primeira coisa a fazer é que os Estados Unidos vão imprimir mais dinheiro. Certo, então a dívida de 39 trilhões de dólares continuará aumentando. E aí o mundo vai pensar, vocês não vão conseguir pagar isso, né? Então, o que acontece é que as pessoas param de comprar produtos do ZEUA, tesouraria. Então, a taxa de juros sobe para incentivar as pessoas a comprarem mais dólares americanos. Tesouro, por que você não faz isso?
Se as pessoas não comprarem títulos do Tesouro Americano, entraremos em default. Certo, então o que significa padrão? Ok, bem, deixe-me explicar como o sistema funciona. Certo, primeiro. Então, em primeiro lugar, é uma reserva federal que empresta dinheiro aos Estados Unidos. Governo. Certo, então existem diferentes compradores do ZEWA. Títulos do Tesouro, mas o Federal Reserve é o maior comprador. Certo, então digamos que você deve o quê? A China tem $1 trilhão. No ZEWA, tesouros, e os Estados Unidos dizem à China, sabe de uma coisa? Não vamos pagar vocês de volta, que se danem vocês. Certo, isso importa? Não, não importa. Quem se importa? Bem, o Federal Reserve é um problema diferente. Por quê? Porque digamos que você deva $10 trilhões ao Federal Reserve. Ok? De onde vem esse dinheiro? Vem de bancos privados. Ok? E quem deposita seu dinheiro nos bancos? As pessoas depositaram seu dinheiro nos bancos. Tudo bem? Ou seja, em outras palavras, o governo americano pegou dinheiro emprestado do povo americano. Portanto, se o governo americano deixasse de honrar sua dívida, o povo americano perderia todo o dinheiro que tem no banco. E o que aconteceria? E o que aconteceria depois disso? Uma revolução vai acontecer, entendeu? Em outras palavras, é impossível para os Estados Unidos. O governo deixará de honrar essa dívida. Isso provocaria uma revolução na América. O governo entraria em colapso. Faz sentido? Certo, então agora você é simplesmente obrigado a convencer a China a comprar $2.200. Você entende? Porque você não pode obrigá-los. Porque você não pode dar calote na dívida interna. Porque todos na América perderão todo o seu dinheiro. Então, a única coisa que você pode fazer é ir para o exterior e forçar as pessoas a comprarem produtos dos estados, dólares seus. E isso se faz através da guerra. Faz sentido? Ok. Então Putin entende isso. Tudo o que precisa fazer é impedir que países estrangeiros comprem produtos do ZEWA, dólares, e a América vai entrar em colapso sozinha. Porque a economia já não faz mais sentido. É impossível pagar todos esses juros. Então, essa é uma crise grave que os Estados Unidos estão enfrentando agora. Mais alguma pergunta? Sim, Alan. Então, eu fico curioso, mesmo que a Rússia realmente derrube os sistemas das economias globais atuais, qual seria a nova posição da Rússia? Qual é, afinal, o bem precioso da Rússia que talvez lhe dê o poder de liderar o mundo? Ok. Então, estamos partindo do princípio de que alguém quer ser o novo líder. E a verdade é que é uma estupidez ser a moeda de reserva mundial. É ridículo ser o líder mundial porque aí você é obrigado a gastar todos os seus recursos defendendo sua posição no mundo, entendeu? É como ser um valentão do ensino médio. Ser um valentão do ensino médio até parece legal, mas agora você tem que brigar com todo mundo na escola, entendeu? Então, na verdade, ninguém quer ser o líder mundial. E nem os Estados Unidos querem ser o líder mundial. Eles só ficaram presos nesse papel de líder mundial por causa desses acidentes históricos. Isso não faz sentido. Então, basicamente, tudo que a Rússia está tentando fazer é se livrar do valentão da escola. Quando você se livra do valentão da escola, não há mais valentões, ok? O que significa que agora posso fazer o que quiser. Mais liberdade para a Rússia. Isso não significa, porém, que a Rússia será pacífica. A Rússia exercerá seu poder onde puder, mas terá mais liberdade de movimento. A Rússia vê os Estados Unidos como sua maior ameaça e, por isso, quer se livrar dos Estados Unidos. A China é diferente. A China reconhece que, historicamente, seus vizinhos têm sido muito agressivos. Ok? Quem são os vizinhos da China? Os japoneses, né? Os Losso. Os vietnamitas. São pessoas muito agressivas. Então, se eu fosse a China, preferiria que os Estados Unidos fossem o policial global, que agissem como um valentão de escola, certo?
Porque, sinceramente, se os Estados Unidos não forem os valentões do ensino médio, alguém mais vai ser o valentão. Eu preferiria muito mais lidar com os Estados Unidos do que com a Rússia. Ok? Então, é por isso que a relação entre a Rússia e a China é muito mais tênue, muito mais instável do que as pessoas acreditam. É do interesse mútuo que ambos se deem bem agora, mas a longo prazo, eventualmente haverá um divórcio. Porque, na realidade, os seus interesses não convergem, ok? Então, o plano de Putin é simplesmente continuar sendo um bom amigo da China. Ele sabe que, a longo prazo, a China se alinhará mais com os Estados Unidos do que com a Rússia. Mas, a curto prazo, Putin pode fazer o que estiver ao seu alcance. Fazer da China sua amiga, ok? Portanto, ele precisa que a China seja neutra. A pior coisa que pode acontecer é a China passar a ver a Rússia como uma ameaça. E a China e os Estados Unidos se uniram para defender o sistema. Ok? Não faz sentido. Ok. Outra questão que surge é: o colapso dos sistemas econômicos afeta significativamente a posição da polícia americana em nível global? Porque acho que já dissemos anteriormente que esse sistema econômico global foi basicamente construído sobre o poderio militar americano. Mas mesmo que o sistema tenha entrado em colapso financeiro, isso não significa que o poderio militar americano tenha diminuído. Então, por que a Rússia conseguiria a sua liberdade de movimento? Ok, veja bem, a realidade é que suas forças armadas vêm da sua nação, do seu estado, ok? Seu exército vem do estado de urinação. Por quê? Porque é um Estado-nação que fornece as armas, a fabricação das armas, as pessoas, os soldados e o financiamento. Ok? Então, digamos que este Estado-nação seja uma revolução, onde o povo está travando uma guerra contra o governo. Os militares não têm outra opção senão recuar e tentar esmagar esta revolução. Ok? Faz sentido? Portanto, os Estados Unidos não têm interesse em defender o mundo se toda a nação estiver se desintegrando. Isso é simplesmente ridículo. Tem que recuar, ok? Certo, e é possível que os Estados Unidos sejam tão estúpidos que mantenham suas forças armadas no exterior. Mas, mesmo que isso acontecesse, as forças armadas ainda precisariam de um Estado-nação, ok? Portanto, agora precisa ser transferido dos Estados Unidos para outra nação, um outro estado. Imagino que, se fosse esse o caso, os militares se separariam e formariam uma força de ajuda. Apoie outros 3 estados-nação, que são o Japão, Alemanha e Israel. Em outras palavras, diferentes teatros das Forças Armadas Americanas encontrariam um Estado-nação diferente como anfitrião. Então, as forças americanas no leste asiático iriam apoiar o Japão, na Europa iriam apoiar a Alemanha e no Oriente Médio iriam apoiar Israel. Mas eles precisam de um Estado-nação como anfitrião. Certo, entendido? Certo. Então, na próxima semana é o exame final. Então, se você está no YouTube, está assistindo no YouTube, por favor, poste suas perguntas na seção de comentários e minha esposa, minha linda esposa, vai selecionar as melhores. Certo, tudo bem. Vejo vocês na próxima semana. E aí, pessoal, o que a gente tira desse vídeo é que, primeiro, o mundo está fragmentado, né? O sul global está se alinhando contra o Ocidente, mas isso não é muito por amor à Rússia, né? Na verdade, é por um ressentimento histórico contra todo o imperialismo ocidental e resquícios de colonização. Segundo que o dólar é a arma mais poderosa dos Estados Unidos, mas também é sua maior vulnerabilidade, porque eles são viciados, né? Terceiro, o Japão, a Alemanha e Israel estão sendo preparados para serem os povos novos pilares de um mundo pós-americano. Se os Estados Unidos colapsarem, eles herdarão as forças armadas americanas, né? E quarto, que a China, ela não é uma aliada confiável da Rússia. Ela joga dos dois lados, na verdade ela joga para si mesma, né? E no longo prazo vai preferir os Estados Unidos. A pergunta que fica é, quando esse colapso vai acontecer? O professor Jiang não dá data, mas ele indica todos os sinais de que isso está prestes a acontecer. Talvez até essa pergunta não seja quando o Império vai cair. Talvez essa pergunta nem seja quando o Império Americano vai cair, mas sim o que a gente vai fazer
quando ele cair. Deixa aí nos comentários o que é que você acha, deixa aquele like, compartilha esse vídeo e até a próxima série de vídeos sobre o professor Jiang e suas especulações.